Tá. Olá, professora, boa tarde. Não sei se é boa tarde, bom dia ou boa noite. Mas eu gostaria de falar para a senhora que acho que a Rosilene provavelmente pode ter falado com a senhora sobre eu ter sem o acesso a computador, a internet, tá meio escasso, tá complicado. Aí eu entrei em contato com a senhora sobre a minha participação no grupo da Carla. Aí, como ela já tinha feito a parte escrita do trabalho, eu fiquei encarregado para fazer a apresentação em vídeo do trabalho. Eu, através do trabalho dela, embasado no trabalho dela, eu fiz as devidas análises e vou esclarecer aqui no vídeo. Então, o nosso tema, meu e da Carla, é sobre as análises físicas. O que são essas análises físicas? Quais são os tipos de análises físicas utilizadas na área de alimentos hoje? E basicamente, a análise de alimento ela é muito importante para o estudo dos alimentos, por conta do controle de qualidade. Com essas análises físicas, o controle de qualidade ele aumenta. Essas análises servem para avaliar a textura, avaliar a viscosidade, os ingredientes presentes no processamento, entre outras determinações, entre outros fatores. A análise física, ela é um procedimento essencial para a indústria de alimento e para alguns departamentos que avaliam essas empresas, avaliam essas indústrias alimentícias, por conta da verificação dos ingredientes presentes no processamento, avaliação também, como eu já tinha dito, a avaliação dessa viscosidade, dessa textura. Essas análises elas ocorrem dentro de laboratórios. Esses laboratórios são são obrigatórios esse tipo de análise nos alimentos, por conta da vigilância sanitária, por conta do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura. Por que é tão importante essas análises? Por conta dessas análises, a gente consegue identificar problemas no processamento, como problemas no alimento em si. Com essa identificação desses problemas, podemos solucionar esses problemas, aumentando a vida de prateleira, aumentando o nível nutricional desses alimentos, aumentando a qualidade sensorial desses alimentos, até chegar à mesa do consumidor. Então, as análises de alimentos se verificam como algo de extrema importância para o desenvolvimento da área alimentícia hoje no Brasil, e até por conta dessa alta exigência do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, sobre as análises de alimentos, existem hoje laboratórios específicos para a determinação desses alimentos, como, por exemplo, a identificação do alimento, se ele deve ser congelado, se ele deve ser embalado. Essas análises acontecem para saber qual que é a maneira correta de embalar o alimento, qual que é a temperatura correta de manter o alimento. E esses laboratórios específicos ajudam as pessoas que fiscalizam essas empresas a desenvolverem. Por exemplo, existe o laboratório do Flutes, que é especializado em análises alimentícias, em inúmeras análises, na verdade, mas sobre as análises alimentícias, os que mais promovem a utilização dessas análises. Essas análises físicas, elas são muito importantes justamente por isso, por aumentar a vida de prateleira, por identificar erros na produção, para aumentar a satisfação do consumidor. Então, nós, como técnico de alimentos, devemos saber a importância dessas análises e saber como proceder com essas análises. Eu coloquei aqui algumas análises de análises físicas que ocorrem dentro da análise de alimentos. Que a determinação de densidade é uma delas, a determinação de espaço livre, peso bruto, determinação a vácuo, peso líquido drenado, avaliação de qualidade geral do produto. Essa aqui é muito importante, diga-se de passagem, por avaliar em geral a qualidade do produto apresentado. E no caso o consumidor ele não vai não vai ter acesso a essa parte do processamento. Só que ele deve saber a importância disso. O consumidor, ao pegar o produto, deve saber que aquele produto passou por um procedimento de avaliação.
Basicamente é isso, o que é análise física, qual que é, essa é importante, o que é essas análises físicas, como ocorre essas análises físicas. Basicamente é isso. Muito obrigado, professora. Desculpe qualquer coisa, está complicado para mim, está complicado não só na matéria de análise, em outras matérias. Como também o tempo é pouco, eu acho que já até passei. Não vou conseguir falar tudo, falei basicamente. Conclui-se que as análises físicas elas são importantes para o processamento de toda empresa, processamento de toda indústria de alimentos. Basicamente é isso. Muito obrigado.